Ah, claro, claro, claro. Perfeito. Então, ó, gente, chegou a hora, é agora, hein? Vamos chamar este autor best-seller, este Gigante. criador de clássicos brasileiros, por favor, deem as boas-vindas, façam barulho para Rafael Montes. Bom dia, bom dia. Pode sentar aqui. Bem-vindo ao Palco Omelete, Rafa. Obrigado, é minha primeira vez também. Olha Tava só. ouvindo você falando que é a sua primeira Olha vez, só. a minha também. Ai, que tudo. Estreando juntos. Que delícia estar aqui. Luca, eu sei que você tem muitas perguntas pro Rafa, então pode começar. Quer que eu comece? Pode começar. Rafa, eu quero começar já tirando o elefante da sala, eu acho. Que eu tenho sentido que hoje em dia, os personagens literários que são moralmente ruins, que são dúbios, eles vêm se tornando mais polêmicos por si só, como se eles, de alguma forma, refletissem o próprio caráter do autor. Como que você lida com isso? Você se preocupa em fazer os leitores não te confundirem com seus personagens? Não me preocupo. Porque eu acho, na verdade eu sou apaixonado por literatura, eu acho que antes de ser escritor eu sou leitor. E quando eu me apaixonei por literatura, para mim a grande graça de fazer ficção é eu poder ser personagens que eu não sou na vida real. Essa que é a grande delícia, eu me colocar no corpo, na cabeça de alguém que não sou eu. Então, para mim, quando eu penso personagens amorais ou imorais, na verdade quase todos os meus personagens são assim, a meu ver o que eu estou fazendo é entrar num corpo ou numa mente que não é a minha e tratar disso, a depender da história, como Dias Perfeitos, por exemplo, que é uma história sobre machismo, sobre misoginia, né? E também sobre psicopatia. O Theo, ele é um psicopata que vai moldando a Clarice, a mulher, do jeito que ele quer. Ou 4 amigos que têm que pagar o aluguel e decidem fazer jantares de carne humana. Então a ideia é entrar nessas mentes e através disso discutir assuntos que eu acho que são importantes. Aliás, eu acho que essa é outra força da ficção. Você pode, através de uma história, sem que a pessoa perceba, você está falando de assuntos muito importantes e fazendo a pessoa pensar sobre essas coisas. E mais do que tudo, assim, eu que conheço muitos colegas escritores de romance, de histórias fofinhas, eu acho que quem escreve história de crime, de terror, de suspense, de algum modo é até mais sadio. E aí a boa notícia é que vocês que gostam de ler também são. Por quê? Porque a gente lida com a nossa própria violência, né? Na medida em que eu visto o corpo e a mente de um psicopata e tal, eu lido com uma violência que eu tenho dentro de mim, que você também tem, e todo mundo tem. Nesse sentido, eu estou dizendo que é melhor ler Jantar Secreto do que Café com Deus Pai. Pode manchetar, gente. Rafael Montes, é melhor ler Jantar Secreto que Café com Deus Pai. Mostra mais que você é bom caráter, tô brincando. Não, tá certo. Bom, Rafa, o Suicidas, né, saiu lá em 2012, já faz, eu não sei fazer conta, 13 anos. E daí Uma Família Feliz é seu livro mais recente. Eu queria saber, o que você aprendeu sobre escrever terror, crime durante esses anos? E se você pudesse mexer em alguma coisinha dos Suicidas hoje, você mexeria? O que eu aprendi escrevendo? É muito louco, porque toda vez que eu termino um livro, o livro que eu estou escrevendo sempre é o mais difícil. Mas toda vez que eu termino, eu falo, agora eu aprendi. 8 livros já, imagina, agora vai ser fácil. Porque quando você tem a ideia na cabeça, é uma maravilha, parece tudo muito fácil, tudo muito simples. E aí você começa a escrever, você encontra 1000 problemas. E o que eu tenho aprendido é que você não aprende nada entre um livro e outro. Porque por mais que você saiba muito, tem coisa que você ainda não tinha enfrentado e surge no livro novo. E como de muita gente, eu sei que o favorito é Suicidas, que é meu primeiro livro. Eu acho que eu fui desaprendendo a escrever, na verdade, né? Eu acho que eu estou cada vez pior. ou Jantar Secreto também, que é um livro que eu escrevi já há algum tempo. Enfim, na verdade, o que eu gosto
muito, se você olhar cada um dos meus livros, eles são todos muito diferentes entre si. Eu gosto muito de a cada livro experimentar uma coisa que eu não fiz no anterior. E por isso eu acho muito legal, assim, quando eu estou autografando, tem gente que fala assim, cara, meu livro favorito é Jantar Secreto, mudou minha vida e etc. E outra pessoa fala, nossa, eu li Jantar Secreto, adoro, mas o meu favorito é Uma Família Feliz, porque bateu muito forte em mim, que sou mãe e tal. Então é muito interessante como também para cada pessoa, cada livro de algum modo é um favorito. E se eu mudaria, o que eu aprendi? Eu acho que felizmente ao longo desses 10, 12 anos que eu publico, a nossa sociedade evoluiu muito em discussões de minorias e etc. Então eu acho que eu passei a ter mais cuidado ao longo dos livros, até porque é uma mudança social mesmo, né? E acho que é isso. Agora, se eu reescreveria alguma coisa, a resposta é não. Eu tive a chance de fazer isso quando eu reeditei os Suicidas, e eu achei que o livro tem uma coisa bonita de ser um retrato de quem você era naquela época. Não é que nem a gente tem foto de 10 anos atrás, e você olha e fala, caramba, não tem nada a ver comigo hoje. Suicidas é uma foto de quem era Rafael em 2012, os assuntos que me interessavam e as coisas que eu tinha medo e as minhas angústias. A grande angústia dos Suicidas é um jovem que quer ser escritor num país em que as pessoas não leem e que todo mundo virava para mim e dizia, não vai dar certo ser escritor. Você não conhece ninguém, você não tem contato, não vai dar certo. Então é um livro muito feroz, com muita raiva sobre esse assunto. Como assim eu quero contar minhas histórias e ninguém quer ler? Que absurdo! Hoje, quando eu olho, eu falo, nossa, que ambição juvenil, que ridículo ele ser assim. Mas é porque passaram 10 anos, entende? Mas naquela época eu era assim, então eu acho que seria desrespeitoso com o Rafael daquela época se eu mexesse. Perfeito, o Rafael de hoje faria diferente, mas eu me conhecendo como eu me conheço, eu acho que eu ficaria bem chateado lá atrás se eu soubesse que 10 anos depois, o safado que hoje eu sou, mexeria no que eu fiz. Que isso é sabedoria, gente. Deixa eu falar, suas histórias também sempre tem aquelas cenas que embrulham o estômago, né? Queria saber primeiro, de onde vem a inspiração para escrever esse tipo de coisa. Como eu sou fofo, gente, olha isso. E segundo, como você sabe até onde ir? Teve alguma vez que você pensou uma coisa e falou, nossa, melhor não? Olha, quando eu tenho a ideia de uma coisa que eu falo, melhor não, é aí que eu quero fazer mesmo, na verdade. Então, com frequência, o melhor não é a coisa que eu busco. Eu tenho uma ideia, eu não li o que está escrito aí, não. Ah, tá. Que eles me mostraram uma coisa, mas não faço ideia do que está escrito ali. Repete a pergunta, só porque... Da onde vem sua inspiração? A inspiração das cenas pesadas. Então, assim, quando eu tenho uma ideia muito forte, eu tenho, na verdade, uma ideia de um livro que eu tenho há 5 anos, eu sei que é o favorito do Rick, ele fica, Rafael, escreve esse livro. E eu falo, quando eu estiver pronto, assim, para ser cancelado de vez, é esse que eu vou escrever. Porque é um livro bastante polêmico. Mas é isso, me dá vontade de tratar desses assuntos. Agora, o que eu tento... E é óbvio que isso é relativo, né? Ou seja, depende da impressão de cada um que lê. O que eu tento é que a violência não seja gratuita. Eu tento que seja costurada à história que eu quero contar e, de algum modo, revele algo sobre a essência humana, sobre a sociedade, enfim. Então, são sim cenas fortes, eu sei que impactam vocês. Tenho que dizer, me impactam também, gente. Eu sou muito medroso. Vocês talvez não acreditem, porque eu escrevo as histórias que eu escrevo, mas eu sou muito, muito medroso. E aí eu sei que quando eu tô nervoso, quando eu tô com medo, quando eu fico arrepiado escrevendo, eu sei que vocês em casa, quando lerem, também vão sentir a mesma coisa, sabe? Perfeito, perfeito. Perfeito. Eu queria saber, Rafa, que tem autor que coloca música, acende vela, toma vinho. Qual é o seu processo para escrever as maiores atrocidades do mundo? Tem algum ritual? Meu ritual para escrever as maiores atrocidades? Não tem nada demais, na verdade. Eu sacrifico uma criança, 2 virgens, com as mãos cheias de sangue, eu começo a escrever. Está sendo cada vez mais difícil fazer esse ritual, não pela criança, mas pelas 2 virgens, que é muito difícil de achar. Mas agora falando sério, a vida do escritor não tem tanto glamour. Boa parte da minha vida se resume a 10 horas na frente de um computador. Aí tem uma delícia, eu trabalho de casa, então de pijama, e eu tenho um pijama do Bob Esponja, que é o geral que eu mais gosto de usar, e outro do Homer Simpson, e eu fico de pijama escrevendo, e em geral depois de algumas horas meio troncho, assim, então é uma coisa meio...
Aí você cansa e tal, aí dá uma volta, toma uma ducha, eu tomo muito banho, porque é a hora que eu tenho ideia. Mas é isso, eu acho que de ritual que tem é um copo d'água muito grande para não ter que ficar me levantando. Agora tem uma máquina de café, agora eu fiquei chique também, do meu lado tem uma máquina de café, água e eu tomo muito banho. Eu realmente, assim, tô sem ideia, não tá saindo aquele trecho, eu vou pro chuveiro, fico embaixo da água e penso, porque o que é bonito, eu acho, de ser escritor, que eu acho que o escritor une duas coisas que eu já quis ser na vida. A primeira é mágico, a primeira coisa que eu quis ser na vida era ser mágico, tanto que eu escrevi A Mágica Mortal por causa disso, né? E eu acho que escrever suspense tem muito a ver com mágica, né? De mostrar e esconder as coisas. E a segunda coisa que eu queria ser é ator, né? E aí eu cheguei a fazer teatro e tal, descobri que era um péssimo ator, mas de algum modo ao escrever eu sou ator, porque quem faz os personagens primeiro sou eu. Eu que no chuveiro falo, ele diz, aí eu dou a fala, e ela responde como? Ah, responde assim, aí... Então eu atuo dos dois lados, mas graças a Deus vocês não assistem essa atuação péssima que eu faço no chuveiro. Mas assim, primeiro, Rafa Montes, gente como a gente, quem nunca teve as melhores ideias no chuveiro? O banho é um lacre, né? Eu sempre acho também. E segundo, quando que a gente vai ver você atuando numa adaptação de um livro seu? Então, eu agora estou brincando de aparecer de vez em quando, e eu apareço em Beleza Fatal. Apareço em Beleza Fatal. E é engraçado porque eu tinha duas opções para aparecer em Beleza Fatal. Ou era a Festa da Lola, que é do capítulo 10, que ela é desmascarada e tal. Ou no Barco dos Paixão, e eu decidi ir no barco, que era mais divertido. E aí fui no barco, quando eu cheguei a diretora falou, para eu não poder te cortar, eu vou te colocar abrindo a sequência do barco. Então você fica lá na churrasqueira fazendo um churrasco. Aí, no Dias Perfeitos, eu quis aparecer também, virei para a diretora, falei, quero aparecer em algum lugar. E a cena que eu mais queria é a cena que o Theo e a Clarice se conhecem. Aí ela, ótimo, para eu não poder te cortar, você vai estar no churrasco oferecendo carne de gaivota para o Theo. Então, eu acho que eu tenho cara de churrasqueiro, na verdade, porque eu apareço fazendo churrasco nas duas coisas que eu apareci na vida. E em Família Feliz, que é um filme com a Grazi e o Gianecchini, tem uma curiosidade que eu também filmei, eu também apareço. Tem uma sequência de um pesadelo da Grazi, em que o bebê está no banco de trás do carro e aí um cara abre a porta e pega o bebê. A pessoa que pega o bebê sou eu e tinha minha cara. Mas aí ficou ruim o take e aí o diretor me cortou. Então... Mas os braços são meus. Olha só. Bom, por falar, né, nessas suas histórias de crime, nessas suas histórias sinistras, você também já escreveu no território do true crime, né? Eu queria saber de você como é o contraste entre escrever true crime, escrever ficção e também na hora de considerar as preocupações éticas de cada história, entendeu? Então, na ficção eu acho que a questão da moralidade, dos limites éticos, a graça é justamente provocar esses limites, né? Porque justamente é ficção e é ficção adulta. A ficção adulta ela não tem que ser moralista, ela não tem que ser didática, ela não tem que passar a mão na cabeça de quem lê. Ela, ao contrário, tem que provocar, irritar, indignar, fazer você ficar pensando. Eu digo que é sobre fazer as perguntas e não sobre dar as respostas, a ficção. O true crime, para mim, é muito mais difícil, porque tem a realidade me prendendo, né? Ou seja, eu não posso inventar, tem que ser o que aconteceu. E a verdade é que eu já falei que sou medroso e eu não sou fascinado por histórias de violência real. Então, assim, até quando acontece crime ou acidente, as pessoas às vezes me mandam, eu falo, não, mas eu não quero ver isso, eu não gosto de violência real. Mas eu fui convidado para escrever os filmes do caso Richthofen, né? Na verdade, o filme, aí eu tive a ideia, junto com a Ilana Casoy, de fazer as duas versões. E a partir dali foi curioso, porque eu acabei virando alguém que faz isso. Agora eu fiz o filme da Elise Matsunaga, que sai ano que vem na Netflix. Filme de ficção, né, com a Lorena Comparato sendo a Elise. E aí o grande desafio é esse, encontrar a narrativa dentro do que é real, ou seja, sem poder inventar, como eu torno essa história uma história engajante que te prende, né? Enfim. E aí sim os limites existem, éticos, porque você está falando de pessoas reais, você está falando de um assassino real, de uma vítima real, da família que ficou. Então, por exemplo, no caso Richthofen, a gente tomou muito cuidado com o Andréas, que era o irmão da Suzane, que perdeu os pais, teve a irmã presa, e imagina se eu vou
expor o garoto que já sofreu tudo isso em cenas que eu poderia fazer dele, enfim. E eu falei, não, vamos preservar. No caso do filme da Elise, tem o filho, a filha que a Elise teve, enfim, que é uma menina que está aí, enfim. Então, requer sim esse cuidado, é muito importante, especialmente aí não de maneira nenhuma fetichizar a violência, né, enfim. Luca, eu sei que você quer fazer uma brincadeira agora com o Rafa, que vai ser muito difícil para ele. Então tá avisado, tá, Rafa? Foi ideia dele, hein? Jogo rápido, é porque agora a gente lançou recentemente o box Rafa Monte, que inclusive tá belíssimo. Eu queria fazer uma rinha. Ele quer que eu pegue, vou pegar pega, o box, total. peraí, por favor. Aqui está o box. Tadã. Olha que lindo! E agora acrescentaram uma família feliz, ó. E aí eu queria, Rafa... Vocês já perceberam que meu marido é que manda em mim, ele fica ali fazendo... Pode fazer. Pode falar? Vamos Eu lá. queria fazer uma rinha dos seus filhos. Um jogo rápido com você, pra dar briga. Escolher o filho preferido, É pra hein? você escolher o filho preferido. Olha essa capa, gente, que linda. Eu adoro essa capa. Linda, nova, linda, linda. azul. Suicidas ou Dias Perfeitos? Suicidas ou Dias Perfeitos? Suicidas. Suicidas ou Jantar Secreto? Aí pegou pesado. Jantar secreto. Jantar Secreto ou Uma Mulher no Escuro? Jantar secreto. Jantar Secreto ou Uma Família Feliz? Jantar secreto. Venceu o Jantar Secreto. E o Jantar Secreto é o que eu mais gosto por um motivo, que é o mesmo motivo também das coisas que eu fiz no audiovisual até agora, que eu mais gosto é Beleza Fatal. Eu sei que Bom Dia Verônica fez muito sucesso e tal, e eu também adoro, mas Beleza Fatal eu gosto mais. E o motivo é o mesmo pelo qual o Jantar Secreto é meu favorito, que eu consegui... São histórias em que tem suspense, tem virada, tem tensão, são histórias que você... tem violência, mas ao mesmo tempo eu coloco para fora uma outra coisa minha, que é esse meu lado mais palhaço, mais ácido em relação ao mundo. Ou seja, tem humor também. Tanto Beleza Fatal tem muita violência e tal, mas é engraçado e divertido, é funny. E Jantar Secreto tem a mesma coisa. Foi a vez que eu consegui juntar esses dois mundos. A outra coisa que eu achava que eu ia ser quando era criança era stand-up comedy, você acredita? As mães dos meus amigos todos de infância falavam, não, você com certeza vai ser comediante. Porque eu sempre imitei muito bem as pessoas. Eu sou bom de ler os outros e copiar os trejeitos, sabe, assim? E o jeito de falar das pessoas. Então esse lado meu do humor acaba aparecendo nessas duas coisas, né? Legal, Rafa, a gente está com um pouquinho de tempo agora, mas eu queria te fazer duas perguntas rapidinhas. Lá no backstage eu falei que eu ia te atormentar sobre a continuação, possível continuação de Bom Dia Verônica, porque eu sou muito fã da série. Quem também é fã de Bom Dia Verônica? Quem acha que aquele final deixa aberto para um Boa Tarde Verônica, assim? Quando veremos na Netflix, Rafa, por favor? Liga pra Netflix e pergunta, sei lá, eu. Enfim, Bom Dia Verônica, a série em tese terminou. Não há planos de fazer uma continuação. O que a gente tem vontade de fazer é a continuação nos livros, porque a ideia era ser uma trilogia, então era ter um Boa Tarde, um Boa Noite Verônica em livro. E a gente, na verdade, sofreu a síndrome de George Martin, né? A gente estava escrevendo o segundo livro, a série foi renovada, a gente parou o livro, fez a segunda temporada. Voltou a escrever o segundo livro, a série foi renovada de novo. Aí, quando acabou a série, eu falei, já não aguento mais a Verônica, não vou escrever a continuação. Então, a gente está dando um tempo, mas a vontade é escrever, sim, o segundo livro, Boa Tarde, e o terceiro, Boa Noite. E quem sabe, 2030, faz 10 anos da estreia de Bom Dia Verônica, vai que a Netflix não anima de fazer um Verônica 10 anos depois. Não sei se a Netflix anima, o pessoal anima, hein? E Rafa, outra coisa, a última coisa, na verdade. No outro dia você postou no seu Instagram 2 mentiras e uma verdade sobre o seu próximo livro, né? São esses 3 tópicos que você postou. Ele vai ser um suspense erótico, ele sai ano que vem e é uma continuação. A gente quer saber, eu acho que o público aqui da CCXP que se reuniu para ver o Rafa merece um spoilerzinho. Você quer contar pra gente quais são as verdades, qual é a mentira? Então, primeiro, vai ser anunciado bem em breve, ou seja, ainda esse ano vocês vão ter notícia. Então, por isso, claramente, sai ano que vem é verdade, que é bom. E eu não sou muito adepto de continuações, tanto que até o Bom Dia que eu ia fazer, enfim, então não é uma continuação, então é um suspense erótico. É um suspense erótico, hein, galera? Exclusivo CCXP. Estou escrevendo cenas de safadagem. Amo! Com crime.
Então vem aí um suspense. E é isso, mais uma vez, né? Como eu falei, eu gosto de fazer livros que são diferentes entre si. Então o Suicidas, ele é bem um Quem Matou, a la Agatha Christie. O Dias Perfeitos é um suspense psicológico. O Jantar Secreto é um thriller de humor ácido, tipo o filme do Tarantino. O Família Feliz é um suspense doméstico. O Mulher do Escuro é um noir. Cada um é um gênero do policial e do suspense. E aí agora um gênero que eu adoro, que é o thriller erótico, que é tipo Instinto Selvagem, Atração Fatal, aquelas coisas que faziam sucesso nos anos 90. Eu sou apaixonado. E aí eu falei, vou fazer um também. A Brasileira. Então é um thriller erótico dos nossos tempos, claro, bem diferente do que era feito nos anos 90. Legal, Mas muito legal, aí. Rafa. Muito obrigado. Ó, não contei isso pra ninguém, tô contando aqui pela primeira vez. Ó, Hein? exclusivo CCXP, Luxo, galera. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, gente, Obrigado. adorei. Temos autógrafo já lá no stand. JBC. Se você quiser ir pra galera, pode. Tá? Vamos tirar uma foto aqui? Aproveita esse aqui pra mim também. Luca, muito obrigado pela sua Obrigado presença você. aqui. Curtiu